Então hoje é dia de falar sobre The Boys, olha só, porque nós vamos falar sobre uma paródia que existe nesse quadrinho envolvendo o Batman. E não é o Black Noir. Hoje a gente vai falar sobre o Tek Knight, personagem estranho. Vamos lá. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, então hoje nós vamos falar sobre paródia de Batman, porque, nossa, existe uma infinidade de paródias mundo afora nos quadrinhos do Homem-Morcego. Não só do Batman, mas do Superman, Mulher Maravilha, até porque esses três personagens, e vários outros da DC, inclusive da Marvel também, são arquetipos de super-heróis de quadrinhos. Principalmente a Trindade, que é o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha. Quantas paródias você já viu do Superman e do Batman? Uma porrada, da Mulher Maravilha também. A própria DC tem paródias do Batman, do Superman, Mulher Maravilha e assim por diante. E a série The Boys, que é uma tiração de sarro, uma crítica de certa maneira e assim por diante de quadrinhos super-heróis, traz também as suas versões aí bizarras do Superman, do Batman, Maravilha, Liga da Justiça, Vingadores e etc. Inclusive um dos personagens ou antagonistas principais da trama toda, que são os 7, né, o Seven, é a Liga da Justiça. Inclusive o Black Noir, que é um dos personagens que fazem parte dos 7, é uma paródia do Batman também, e é um personagem muito importante para os quadrinhos The Boys, que mais pra frente tem várias revelações envolvendo ele. Mas eu não estou aqui pra falar sobre Black Noir. A gente vai falar sobre o Tek Knight, que é outra paródia também do Homem-Morcego, que é bizarra. É interessante a maneira como foi a paródia, mas ao mesmo tempo é muito bizarro. E o motivo que eu estou fazendo esse vídeo é porque hoje estreou a segunda temporada da série The Boys no Amazon Prime. Já tivemos a primeira temporada no passado e hoje continuamos a ver as aventuras do Butcher, do Carniceiro, pelo menos na tradução dos quadrinhos, e o Hugh Mijão, enfrentando então o 7. Eu gostei bastante da primeira temporada, estou empolgado para assistir a segunda temporada. Inclusive estou torcendo para que o Tek Knight apareça nessa segunda temporada. Inclusive, se você não assistiu a primeira temporada, se você está interessado, você pode assinar o Amazon Prime e tem 30 dias de graça para você conferir a série e ver se o sistema é algo que te agrada, né? O sistema de streaming da Amazon. Além disso, você consegue frete grátis. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui embaixo o link na primeira postagem. Mas confere que a série é muito bacana. Mas falando sobre os quadrinhos The Boys hoje, meus amigos, uma série que foi criada e escrita pelo Garth Ennis junto com o desenhista Derek Robertson, que foi lançado nos anos 2000, em 2006 a 2008 pela Dynamite Entertainment. Quadrinhos esses que tiveram mais de 70 edições e tiveram minisséries periféricas e assim por diante, sendo que o Tek Knight estreou na edição número 7. Ele durou na verdade 4 edições, que são da 7 até a edição número 10, com o arco Mandando Ver, onde nós tínhamos então a apresentação desse personagem, toda uma investigação que envolvia o Tek Knight. Aqui no Brasil essas histórias saíram pela editora Devir na edição número 2 do encadernado The Boys, que foi relançado recentemente aí, caso alguém tenha interesse. Vou deixar também links aqui embaixo na descrição, ou melhor, na postagem fixa, caso você tenha interesse em adquirir. Lembrando que esses quadrinhos são para mais de 18 anos. Inclusive as histórias que eu vou falar aqui, eu vou tentar manter para todas as idades o vídeo aqui, mas pode ser que eu tenha colocado talvez um PG-13 ali, talvez um mais 18, dependendo. Mas bem, o Tek Knight então é uma versão misturada do Batman com o Homem de Ferro, por isso que ele chama Tek Knight, né? Tecnologia, cavaleiro. É o Cavaleiro da Tecnologia. Tek Knight faz parte do grupo chamado Payback, que é uma paródia dos Vingadores. E eu acredito que ele tenha muito de Homem-Ferro porque ele usa uma armadura azul. Ele tem toda uma tecnologia que ajuda ele a combater o crime e ele não tem poderes. Por isso que é um personagem que não entra muito no radar dos The Boys, dos rapazes aí. Mas por mais que ele tenha uma armadura parecendo com o do Homem de Ferro, ele tem muitas coisas que vêm de elementos do Cavaleiro das Trevas, do Batman. O nome real do personagem é Robert Vermin e ele mora numa mansão, ele é bilionário, ele tem a caverna dele, tem o mordomo dele chamado Thomas e ele tem também seus parceiros, que o primeiro é o Ládio, que é a versão do Robin do Tek Knight, e tem também o Ládio que acabou crescendo e virando o seu próprio super-herói, que é o Swing Wing, que é uma versão do Asa Noturna, que inclusive no Brasil o Swing Wing ficou traduzido como Suruba, simples assim. Muito bom, eu gostei da tradução aqui. E até faz sentido porque tem umas coisas que acontecem no quadrinho que... enfim. E bem na verdade esse arco então, que é em 4 partes, que vai da edição número 7 até a número 10 da revista The Boys, envolve uma construção do Tek Knight com um probleminha sexual, literalmente, ao mesmo tempo que o Carniceiro e o Hugh Mijão investigam a morte do neto da irmã da Lenda, que é um quadrinista que odeia o meio dos quadrinhos, que fornece missões pro Carniceiro. Inclusive a Lenda, na verdade, é a representação de vários quadrinistas famosos do meio de quadrinhos super-heróis. E essa investigação então que o Carniceiro faz acaba desembocando então na vida do Tek Knight e dos seus parceiros, pois o suspeito da morte desse rapaz é o Swing Wing, o Suruba. E o problema sexual do Tek Knight é que ele tem vontade de fazer sexo com
tudo, literalmente. Não só mulheres, não só homens, mas também, sei lá, o cano de escape de um carro, o tijolo que tá na parede, sei lá. O cara realmente tem um problema que ele fica o tempo todo no quadrinho tentando evitar fazer coisa errada e sofrendo por causa disso. É tipo, literalmente sofrendo. E durante toda essa investigação, então, no Carniceiro, a gente descobre também a relação envolvendo o Tek Knight e o primeiro Ládio, né, o Swing Wing. E o que aconteceu para os dois se separarem, e se o Swing Wing chegou a matar realmente a vítima. Eu não vou trazer spoilers aqui porque eu gostaria que vocês descobrissem essa história por si só. Ela é interessante, o quadrinho The Boys em si é bacana. Eu gosto da leitura que o Garth Ennis nos traz. O grande lance em relação a essa história é que ela trabalha muito no negócio da homossexualidade do Batman, Robin, na figura do Tek Knight, na figura do Ládio ou do Swing Wing. Ao mesmo tempo tá a questão da homofobia também, que inclusive tá com os protagonistas também. Tem toda uma questão de os protagonistas não gostarem de pessoas homossexuais, aquele lance meio tipo, olha, não tenho nada contra, mas eu não curto. Mas que ainda assim o final da história estabelece que uma história de amor é definida com duas pessoas que se encontram, independente do sexo. E sempre tem essa aura homossexual envolvendo o Batman e o Robin. Não que literalmente eles tenham sido homossexuais nos quadrinhos, mas tem toda uma questão de representatividade em relação a isso, que eu não vejo nenhum problema. Então, tirando todas as coisas, entre aspas, engraçadas que vão aparecendo no quadrinho, envolvendo a compulsão sexual do Tek Knight, e também todas as brincadeiras que envolvem Ládio, Swing Wing e coisas do tipo, nós temos até uma mensagem séria aqui envolvendo tudo isso, a questão de homossexualidade e homofobia. E além disso, tem todo esse mistério que envolve a morte de um rapaz que era homossexual. Então, tem aspectos interessantes aqui nessa história, combinado com todo o humor ácido, todo o humor negro do Garth Ennis, que se você curte bastante o trabalho que ele fez, por exemplo, em Preacher, na fase dele no Hellblazer e coisa do tipo, possivelmente você pode gostar desse trabalho aqui também. Talvez não seja um dos melhores trabalhos dele, The Boys. Esses quadrinhos pode ser uma coisa que soa repetitivo quem já leu, por exemplo, o Preacher. Mas ainda assim, eu acho interessante o trabalho dele de tiração de sarro desses personagens e ver os Vingadores, Liga da Justiça, o próprio Batman, o Superman, serem zoados nessas histórias aqui. Então essa história tem um aspecto interessante e o Tek Knight acaba sendo um personagem que, de certa maneira, tem a sua função importante. Talvez não seja uma das melhores paródias do Batman, eu acho que tem melhores. Eu gosto muito daquilo que a gente viu, por exemplo, em Martial Law, envolvendo o Cavaleiro das Trevas, mas ainda assim eu acredito que vale a pena uma menção. Todo o final que envolve o personagem aqui, inclusive, ele fica pela edição número 10 mesmo, a gente não tem mais nada dele depois disso. Acaba trazendo, de certa maneira, um pouco de honra pro personagem e ao mesmo tempo não. Então, é o humor ácido do Garth Ennis. Você vai ter que descobrir por si só. Eu acho interessante aqui que o Garth Ennis acaba colocando a paródia do Asa Noturna muito mais, digamos, diabólico, muito mais maldoso que o próprio Tek Knight. Geralmente quando você faz paródia desses personagens, você faz a paródia do Dick Grayson ser mais tranquila, ser uma pessoa um pouco mais bondosa assim por diante, e avacalha muito com o Batman. Aqui a avacalhação existe bastante na figura do Morcego parodiado, mas o Swing Wing é uma pessoa muito pior, e que envolve muito essa questão da homofobia especificamente. Então é um ponto a se destacar também nessa questão toda, nessa questão das paródias e da maneira como é trazida, e a maneira como o Garth Ennis colocou por aqui. Eu não sei se o Tek Knight vai aparecer na segunda temporada do The Boys, mas ele foi mencionado na primeira rapidamente, quando nós temos um grupo de ajuda ali conversando sobre problemas e acidentes que eles tiveram com super-heróis, e alguém fala que teve um prejuízo envolvendo o Tek Knight. Então quem sabe ele possa aparecer para as próximas temporadas aí, né? Pretendo mais pra frente fazer mais vídeos envolvendo paródias de Batman, pra gente conversar mais um pouquinho sobre elementos que envolvem essas figuras aí que caracterizam, cartoonizam praticamente, né, a figura do nosso querido Morcego, que são divertidas, polêmicas e assim por diante, mas que vale sempre uma menção. Você conheceu o Tek Knight ou ficou curioso para conhecer, ler os seus quadrinhos? Lembrando, para maiores de 8 anos o quadrinho, hein? Não vai pegar o quadrinho você que tem 10 anos de idade, 15 anos, coisa do tipo, hein? Presta atenção, hein? Não quero incentivar você a ver coisas que não pode. Meio que eu falando isso incentivo, de certa maneira, né? Mas a intenção não é incentivar, beleza? Mas diga nos comentários aqui embaixo o que você achou dessa versão do Batman, se você tem interesse nessa história, se você vai ler. E você que leu, o que você achou de toda a crítica meio com o humor ácido que o Garth Ennis fez em relação a essa questão toda. Traga seu comentário aqui embaixo e deixe o morceguinho também para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. E não se esqueça de ver a segunda temporada de The Boys, ver a primeira também, que é uma boa série. E além disso tudo, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se notificar novos vídeos. E esse vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.